E aí, pessoal, minha especial saudação a todos. Mais uma vez, estamos aqui para se encontrar aqui nos nossos encontros para tratar de direito civil. E hoje vamos falar sobre direito das sucessões. Hoje, que é o nosso último encontro desta série de encontros para tratar de direito das sucessões, e hoje nós vamos tratar exatamente da partilha, da sobrepartilha e também da colação. Vamos tratar desses temas que é alusivo a esse conteúdo que é muito importante e que é inclusive a parte final, o desiderato final do inventário, que é o que nós falamos na última aula, beleza? Então, o que vem a ser a questão da partilha? E aí merece uma recordação que a gente lembra que lá, por força do princípio Saicine, o conteúdo patrimonial pertencente à herança, pertencente àquele falecido, ele vai se aglomerar, ele vai se transmitir tão logo se dá a abertura da sucessão, mas ele fica arrecadado, ele fica amealhado para que se constitua as relações jurídicas devidas e necessárias para a liberação desse patrimônio. Vejam vocês que o patrimônio ele está lá em nome do falecido. Então, ele vai passar pela fase de pagamento de impostos, antes disso, de identificação desse patrimônio, pagamento dos impostos ou regularização desse patrimônio, etc., etc., até que ele se torne apto, até que ele se torne possível a sua transmissão efetiva, ou seja, que ela saia do nome do falecido e passe para o nome dos herdeiros, fazendo inclusive a divisão do que caberá a cada um desses herdeiros. Então, neste transcurso, neste transcorrer, vocês vão ver que é este transcorrer que se equivale ao processo de inventário, nas suas mais variadas formas, conforme a gente falou na aula passada. Depois do inventário, chega-se ao ponto de se realizar a divisão, de se realizar o partilhamento, ou partir este conteúdo patrimonial, dividindo-o equitativa e quantitativamente para os herdeiros daquele patrimônio. Assim sendo, nada mais é do que a partilha, do que o ato de se entregar a cada um dos herdeiros a sua parte naquela herança. E aí a gente vai começar a tratar, além do conceito, a gente vai tratar das formas, das espécies de partilha, vamos tratar também da colação e vamos tratar do Instituto da Sobrepartilha para ultimar. Mas valendo lembrar que é através da partilha que se tem a desconstituição lá do condomínio ideal formado pelo Saicine. Lá o Saicine ele coloca todos numa mesma condição de serem simultaneamente dono daquele patrimônio. E aí esse patrimônio ele vai ser dividido exatamente através da partilha. Então a gente, para pontuar, pode dizer então conceitualmente que partilha é exatamente a divisão do monte líquido, ou seja, do que foi que restou de saldo daquele patrimônio, de forma equitativa entre os herdeiros, colocando exatamente fim ao condomínio ideal que nós tínhamos e entregando o quinhão a cada um destes herdeiros. E a partir disso vamos então ver as espécies e como deve ser feita exatamente essa partilha. Quanto às espécies de partilha, a gente destaca três principais espécies. A primeira delas, galera, está lá prevista no artigo 2015 do Código Civil e também lá no artigo 1029 do Código do Processo Civil, que é a chamada partilha amigável. A partilha amigável ela é inclusive ideal, ela é a mais perfeita de todas as partilhas, porque as próprias partes, ou seja, os próprios herdeiros, eles chegam a um entendimento para dizer como vai realizar a divisão daquele patrimônio, ou seja, eles dividem entre si o que é mais interessante patrimonialmente para um e o que é mais interessante patrimonialmente para outro. Evidentemente que essa partilha amigável, ela relativiza algumas regras da partilha, mas muito mais
por entender que as partes são plenamente conscientes, são plenamente capazes de formalizarem essa partilha. Essa partilha, evidentemente, a partilha em vida, ela só vai ter espaço quando se tratar de pessoas capazes, ou seja, que pessoas que tenham pleno discernimento e que possam optar, anuir voluntariamente por aquele quantitativo a ser partilhado. E aí eu acho válido, acho interessante a gente ler a disposição do artigo 2015 do Código Civil que diz: se os herdeiros forem incapazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. E aí ele traz as formas de como levar a juízo, de como instituir essa partilha lá dentro do nosso inventário ou mesmo fora dele. Lembrando que em algumas formas de inventário, me refiro inclusive ao inventário extrajudicial ou arrolamento sumário, eles têm como requisito exatamente que a partilha seja realizada de forma amigável. O segundo tipo de partilha que eu quero mencionar é exatamente a partilha judicial, em que existe a interferência estatal. É o juiz quem passa a analisar como o patrimônio deve ser dividido e para quem ele deve ser dividido, e também quanto à sua forma de divisão. E essa forma está prevista lá no artigo 2016 do Código Civil, que prevê exatamente o quê? Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Vejam só, quando ele diz que eles divergirem, é exatamente quando eles não tiverem comunidade de opinião quanto a como se dividir esse patrimônio. E aí se terá exatamente a atuação do juiz, do Estado juiz, que vai intervir, que vai deflagrar, que vai se impor quanto ao aspecto de como os bens vão ser divididos. E aí, geralmente, surge uma pergunta: Cláudio, mas o juiz pode dividir do jeito que ele quiser? Claro que não. Nós temos várias e várias regras que pontuam, que demarcam a relação de como essa partilha deve ser feita. Evidentemente que a partilha judicial ela também vai se impor nos casos em que não tenha, ou que exista, na verdade, entre os herdeiros, uma pessoa incapaz, que não possa, evidentemente, deliberar sobre a sua satisfação ou o seu interesse de fazer partilha amigável. E a última espécie de partilha que eu gostaria de elencar para vocês é exatamente a chamada partilha em vida. Claro, mas como assim? Como se daria essa partilha em vida? Partilha em vida, galera, não é entrega propriamente dos bens ainda em vida para os herdeiros. Não se trata disso. Se trata exatamente, como eu dizia, de uma disposição feita pelo ascendente em favor dos descendentes, de modo a que ele estabelece como ou quais bens ou quais quantidade patrimonial vai caber a cada um dos filhos. Claro, quer dizer então que ele pode simplesmente dizer quanto cada filho vai receber e pronto, ele pode prejudicar um dos filhos com essa disposição? Não. E a regra está lá no artigo 2014 do Código Civil. Vocês vão ver que ele diz exatamente o quê? Ele diz que pode aquele disponente fazer por ato inter vivos ou de disposição testamentária aquela divisão patrimonial, mas desde que seja observado e respeitado as cotas de cada um dos herdeiros necessários. Ou seja, ele vai estar vinculado a respeitar as cotas ideais de cada um dos herdeiros, como também vai estar vinculado aos aspectos de limitação de disposição, ou seja, da reserva da legítima, ele pode dispor de forma igualitária entre as cotas. Já da forma de livre disposição, ele pode dispor para quem ele quiser, mas ele não pode, do que é patrimônio da legítima, instituir distinções de cotas. Como assim, Cláudio? Digamos que ele tem 2 filhos, da cota legítima ele deixa um quantitativo de bem para o filho A, que representa somente 20% da sua cota disponível.
Já em relação ao filho B, ele deixa 80% da sua cota disponível. Ele não pode fazer isso, porque aí ele não estaria dividindo, ele não estaria fazendo partilha, ele estaria fazendo uma disposição testamentária de benefício de um em detrimento de outro. Isso dá cota reservada à sucessão legítima. Mas em relação à cota livre, ou seja, a cota de livre disposição, que é 50% do patrimônio individual dele, ele pode destinar para quem ele quiser. Mas quanto à partilha, ele não pode violar essa igualdade de cotas, conforme prevê o artigo 2014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas, ou seja, se ele violar as cotas destinadas a cada um daqueles herdeiros. E o artigo 2018, é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários, ou seja, se houver naquela partilha, naquela disposição que visa instituir a partilha em vida, prejuízo ao quantitativo de cada um dos herdeiros necessários, ela também não vai ter validade. E no caso dessa invalidação, o que é que acontece? Se ela for invalidada, regressa a hipótese de ou as partes ou os herdeiros fazerem a partilha amigável, ou vai ser feita essa partilha pelo juiz, por ato judicial. Quanto às regras relativas à partilha, eu separei aqui 4 regras que a gente precisa relembrar. A principal delas, ao meu ver, é inclusive a regra que preza pela igualdade quantitativa, material e de espécie do patrimônio que vai ser sucedido. Ou seja, a disposição, a partilha, seja ela de que natureza for, ela deve sempre prezar por a maior igualdade ou equidade dentre a sua disposição de benefício aos herdeiros. E isso leva, obviamente, em relação ao valor econômico, mas leva também em relação à natureza dos bens. Como assim, Cláudio? Olha, digamos que eu tenho 5 casas de 400 mil e tenho 3 filhos. Eu deixo 3 casas para um filho, 2 casas para outro filho e recompenso quanto às diferenças de valores, qualquer um deles quanto ao quantitativo econômico. No entanto, vocês estão vendo que eu deixei 3 casas para um filho, 2 para outro e uma sem nenhum bem imóvel. Ou seja, eu não atendi a questão da igualdade material ou a igualdade da espécie patrimonial que eu estava formulando aquela minha partilha. E isso não pode ser verificado. Então, evidentemente que a partilha feita em vida, ela vai estar sujeita a todos os requisitos de validade, etc., tanto pessoais da pessoa disponente, quanto os formais, quanto a essa atenção destinada às regras que pontuam a partilha. Como eu falava da regra, maior igualdade possível quanto ao valor, natureza e qualidade dos bens, está previsto lá no artigo 2017, vejam vocês. Na partilha, no partilhar os bens, observar-se-á quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Obviamente que isso envolve, como eu acabei de mencionar, a natureza dos bens. Se eu tenho bens de natureza móvel ou imóvel, eu devo contemplar o máximo possível todos os herdeiros com pelo menos um bem ou com tantos bens quanto sejam possíveis de cada natureza. A segunda importante regra que a gente tem que mencionar é a prevista lá no artigo 2019 do Código, que trata inclusive da questão da prevenção de litígios. Claro, como assim? Prevenção de litígios, evidentemente, pessoal, visa estabelecer um exercício de propriedade e principalmente de copropriedade de forma harmônica, de forma que aquilo não se torne um transtorno, ou seja, que ao se transmitir a propriedade, aqueles coproprietários, eles
vivam em litígio, digamos que existam irmãos que são desafetos. E o que seria essa prevenção de litígio? Seria exatamente não permitir que esses irmãos desafetos sejam, por exemplo, coproprietários de um bem comum entre eles. Se houver a necessidade de constituição de copropriedade, que se faça a correlacionar pessoas que não tenham facilidade para o litígio, ou pelo menos que sejam harmônicas naquele momento. E aí, dentro disso, se faz, em sendo necessário, inclusive, a alienação. Por exemplo, se um dos herdeiros quiser alienar aquele bem ou não quiser se tornar coproprietário, se faz a alienação, a adjudicação judicial dele, a venda, e o valor, que é divisível, vai ser revertido entre os beneficiários. O terceiro aspecto é o chamado aspecto da conveniência, ou seja, da conveniência e comodidade. Comodidade, pessoal, não diz respeito ao interesse ou à sobreposição de um interesse em detrimento de outro, mas sim na comodidade, na acomodação do que seja melhor para as partes. E isso é muito simples de exemplificar, por exemplo, quando a gente fala que há diversos bens imóveis, todos do mesmo valor. Só que um dos bens imóveis, objeto da sucessão, ele já é objeto de locação por um dos herdeiros, ou seja, nós temos um dos herdeiros que loca um bem que ele pode vir a ser dono. Óbvio, pessoal, que aí se tem uma demonstração inequívoca de afinidade, de acomodação com aquele patrimônio em relação àquele herdeiro. E aí a partilha deve ser realizada observando a conveniência desse bem ficar com aquele mesmo herdeiro. Evidentemente que desde que não cause violação dos deveres de igualdade econômica ou material. Se tiver 4 bens, todos imóveis, todos no mesmo valor, 4 filhos, ou seja, vai tocar um bem imóvel para cada filho, e um dos filhos já exerce, na condição de locatário, a posse daquele bem, não é nada mais justificável do que dar aquele patrimônio, dar aquele bem que ele já exerce a posse na partilha para constituir propriedade deste herdeiro. E aí se acomoda, se vê o viés de interesse, de melhor atendimento, sem causar prejuízo aos demais, de melhor atendimento ao interesse dos herdeiros. Falando agora da colação, vocês vão ver que a colação, que está prevista lá no artigo 2002, ela estabelece, veja só, os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Vejam só, o que é a colação? A colação, pessoal, é um instituto de reequilíbrio, de reaquilatamento daquela sucessão. No caso de determinado ascendente destinar a um ou a outro herdeiro seu, por exemplo, aos seus descendentes, um patrimônio ainda em vida, como uma espécie de doação. E aí se fala muito em doação em vida ou doação para o herdeiro. Essa colação, pessoal, ela vai ser exatamente o efeito ou o viés de quê? De fazer um reequilíbrio, ou seja, uma diminuição da parte legitimamente a ser sucedida por aquele que já recebeu uma espécie de adiantamento. E aí a gente vê que ela tem toda a relação com o viés de adiantamento da legítima. Então aquilo que é legitimamente adiantado vai ser objeto de colação lá na sucessão ou na partilha, para que aquele que foi beneficiado tenha diminuído aquele quantitativo que recebeu antecipadamente do seu ascendente.
Por último, vamos aludir um pouco à questão da sobrepartilha, ou partilha posterior, ou também conhecida como partilha adicional. Como o próprio nome sugere, sobrepartilha, ocorre uma nova partilha, um novo divisionamento de percentual ou de patrimônio específico que fora anteriormente sonegado, ou seja, circunstâncias fáticas ou jurídicas. Por exemplo, um bem estava em litígio, ainda não tinha sido reconhecida a sua titularidade, etc, etc. Sendo assim, aquele bem ele não entrou no inventário, embora venha a se tornar futuramente um patrimônio daquele falecido. Então, o que é que se tem que fazer com esse bem? Tem que levá-lo à chamada sobrepartilha. Para quê? Para que, através de uma petição incidental, o STJ já se posicionou dizendo que basta, não precisa uma nova ação, basta uma petição incidental para inaugurar, para abrir o procedimento de sobrepartilha, em que aquele bem que vai ser inserido, que vai ser colacionado, ele vai passar por um trâmite abreviado daquele inventário. Vai pagar os tributos relativos a ele, beleza, show de bola. Vai oportunizar a inserção de terceiros, como credor, etc, etc, daqueles bens, ou a própria fazenda. E, por fim, vai avaliar e dividi-lo, ou seja, levá-lo à partilha para que este seja dividido entre os herdeiros que herdaram comumente ou ordinariamente. Interessante também a gente falar um pouco sobre a questão da nulidade da partilha. E quando se fala em nulidade de partilha, a gente vai lá, remonta ao artigo do Código Civil, o artigo 2027, que diz: a partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos, ou seja, pela coação, pela incapacidade, no caso de uma partilha amigável, etc, etc. Lembrem-se que esses vícios eles têm que ocorrer no tempo da partilha e não posterior, ou seja, não a posteriori. E existe também um prazo de 1 ano após a realização da partilha para a sua anulação, conforme prevê o parágrafo 1 do artigo 2027. Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha, ou seja, por esses defeitos, por essas máculas, em até 1 ano deverá ser feita a anulação desta partilha, beleza? Então ficamos por aqui, recomendando então a leitura lá do código, além da doutrina já disponibilizada. Aquele abraço e até uma próxima. Tchau, obrigado.